Olá, eu sou Ney Silva, cabeleireiro e visagista aqui do canal Rei dos Cortes, e hoje eu quero mostrar para vocês um cabelo curto que exemplifica bem a realidade de salão, ou seja, você trabalha com cabelos de diferentes texturas, de diferentes, vamos dizer, comprimentos, mas no caso dos cabelos curtos, em muitas situações, um cabelo muito liso ou um cabelo grosso, mais poroso, ele exige que você use 2, 3 técnicas diferentes, 2, 3 escolas diferentes. Pelo menos eu uso isso dentro do salão o tempo todo para a maioria dos cortes. Então aqui nós vamos para um corte curto. Alguns definem esse corte curto de forma errada, chamando-o de pixie. Ele assemelha-se muito mais a um estilo boyfriend, mas é um corte curto. Ela tem um cabelo muito liso e um cabelo bastante grosso, bastante poroso, que também sofreu a ação de 2 químicas, ou melhor, de 3, coloração, mecha e um alisamento nessa textura. Então é um cabelo que estava extremamente difícil de ser trabalhado. Essa primeira divisão, que ela é um pouco, eu vou dizer que ela é na curvatura do crânio. Geralmente eu vou fazer as divisões de uma forma em que valorize o alto da cabeça, ou seja, as pessoas têm diferentes curvaturas de crânio, diferentes proporções. E para poder modelar, como vocês vão ver até o final, no final do corte, esse visual, eu vou trabalhando, faço a primeira divisão abaixo da curvatura do crânio, um pouquinho abaixo, e aí vou trabalhando com o pente livre, usando a técnica do pente livre, para poder definir os comprimentos deste cabelo. Quando eu uso essa técnica, eu vou modelar o cabelo. Nesse caso, seria quase impossível trabalhar com a mecha, fazendo o corte mecha-mecha, e particularmente, em alguns casos, eu não gosto de usar a máquina para fazer esse tipo de corte. A maioria dos profissionais vai usar a máquina, ok, tudo bem, sem problema nenhum, cada um tem seu estilo, sua forma de trabalhar, mas ao mesmo tempo em que eu não uso a máquina, eu tenho um acabamento diferenciado, porque eu defino o comprimento que eu quero com o pente. Eu também personalizo esse visual e treino a técnica. Então, no seu dia a dia, se você está com um pouco de pressa, pode usar a máquina. Vai usar 2, 3 pentes diferentes para a máquina para poder conseguir esse tipo de degradê na lateral, mas sem problema. Teoricamente, você faria esse corte de forma mais rápida. Mas eu prefiro fazer com o pente livre, usando essa técnica do pente livre, ou pente corrido, como alguns preferem chamá-lo, para poder treinar a técnica também. Nem sempre a máquina me traz o melhor resultado. E aí vou trabalhando as 2 laterais e nucas. Nesse momento eu estou usando uma tesoura, entre aspas, desfiadeira, aquela tesoura para texturizar o cabelo. Essa tesoura é aquela que tem o corte na forma de um check, aquele vistozinho está no corte, na lâmina. Então ela corta muito. E por que eu estou usando essa tesoura? Porque ela me proporciona, para esse tipo de cabelo, um acabamento muito melhor. Eu vou me prender em detalhes do corte. O acabamento em um corte curto é fundamental para que você tenha um resultado final, vamos dizer, agradável aos olhos, esteticamente falando, que o resultado final seja bem agradável aos olhos. E ali, com a técnica do pente corrido, você vai trabalhando as minúcias, os detalhes. Agora eu vou fazer a nuca, ainda continuo com a mesma tesoura de texturização. Essas tesouras, elas têm diferentes formatos e diferentes
tipos de lâminas, a começar, por exemplo, pela distância entre os dentes da lâmina. Algumas que cortam mais, tem essa lâmina na forma de um V, ou um V invertido, um M invertido, aliás, e a outra é aquele Vzinho, aquele check, aquele visto. Então são diferentes formas, e as espessuras também que cada uma dessas tesouras tem entre esses dentes, né? A largura do dente, a largura do espaçamento entre os dentes. E isso, em todas elas, faz resultados, ou cada uma delas irá proporcionar resultados diferentes. Observe que a nuca já está quase pronta. E aquilo que eu falei sobre o resultado no fio do cabelo, ou treinar a técnica e ir criando esse degradê. Eu vou definindo simplesmente o comprimento que eu desejo para esse alto do cabelo e para a nuca também. Ainda irei usar nesse cabelo a tesoura convencional, a tesoura normal, para um acabamento melhor nessa nuca. Como eu disse, eu me prendo muito aos detalhes para que o resultado final, o resultado visual, seja harmonioso e agradável de ser visto pelas outras pessoas. Agora eu vou fazer o acabamento da costeleta. De ambas as costeletas, não há diferença entre um lado e outro. Observe que a lateral já é quase inuca, né? Quase disfarçando, com um degradê bastante acentuado e todo ele feito com tesouras. A maquininha eu uso somente para o acabamento, e aí eu faço esse acabamento de uma forma mais aberta, para não deixar essa nuca muito masculinizada. Nós estamos cortando um cabelo feminino, mas esse cabelo feminino ele tem que parecer feminino. Agora eu estou usando a tesoura convencional, é uma tesoura com uma lâmina mais longa e uma lâmina bastante fina. E observe o degradê gerado para a nuca sem a máquina. Agora nós vamos trabalhar o alto, e aqui vem a mudança de técnica, né? Nesse caso a gente está trabalhando o cabelo dessa modelo pela segunda vez e estamos ajustando o corte de cabelo dela. Agora eu não estou usando mais uma tesoura, como eu disse, ela tem um cabelo bastante grosso, bastante poroso, e com outras duas químicas sobrepostas, 3 químicas sobrepostas. Então eu estou usando, para criar essa leveza para o fio, uma lâmina, somente a lâmina da navalhete. Eu vou mostrar em um outro corte para vocês a facilidade que você tem em trabalhar com essa lâmina. Muita gente, muito profissional, reclama que não tem equipamento, que o equipamento dele não me permite atingir determinados resultados. Na verdade, você precisa dominar a técnica e saber o que você está fazendo para o corte de cabelo. Então, o conhecimento é outro. O que você vai usar, você corta o cabelo com qualquer tipo de equipamento que tenha à sua disposição. Observe o acabamento da lateral, né? Como essa lateral já está ficando. E aí eu vou trabalhando a parte da nuca e lateral com a lâmina, simplesmente para tirar excessos e criar mais leveza para esses fios. Vejam que o acabamento da lateral é um acabamento que ele tem que ficar sem marcações. Como eu disse, enfatizando mais uma vez, é um cabelo grosso, então facilmente o profissional deixaria nesse cabelo uma marcação.
aquela marca de cabelo curto e em cima um cabelo se sobrepondo de forma mais pesada. Não é essa a intenção. A intenção é que o cabelo tenha um movimento só, uma leveza só. Agora eu já estou na outra lateral, parte nuca e lateral, e vou posicionando a mecha de forma levemente inclinada para trás. Essa mecha ela forma um ângulo na parte da nuca, de trás da cabeça, ela tinha um ângulo de 75 graus posicionada para trás, e nas laterais ela tem um ângulo de aproximadamente 45 graus. Observem que 45 graus é 45 graus quando eu posiciono ela para baixo e também para trás, para que nós possamos ter o mesmo movimento com o comprimento da nuca e não deixar então, a parte anterior da cabeça de forma achatada. Essa parte achatada. Então ela precisa de comprimento e de volumes para que o corte de cabelo esteja harmonioso, fique harmonioso. Observe o movimento que ficou essa parte anterior. E agora nós vamos fazer o alto, que seria a junção das duas laterais. De novo, trabalhando simplesmente para criar um movimento. Esse trabalho que eu faço com a lâmina, sem medir mechas, isso é suficiente para criar um aspecto de cabelo muito mais curto do que ele estava. E observe que até agora eu não medi as mechas, eu não levantei as mechas, tá? Eu não fiquei conferindo o tamanho de mechas. Isso não significa que este cabelo não esteja, por exemplo, sem pontas. E você pode verificar com essa outra técnica que eu já estou usando para cortar esse cabelo. Vejam bem, já estou indo para uma terceira técnica diferente ou uma terceira escola. Tá? Quando eu digo escola, são estilos diferentes de corte em um mesmo corte de cabelo, para que eu possa obter um resultado que seja agradável, que atenda à expectativa dela e também a minha expectativa, a expectativa do profissional quanto ao resultado que eu entrego. Então eu vou torcendo a mecha, torço a mecha e simplesmente uso agora sim, estou usando uma navalhete, porque a navalhete nesse caso, que tem a mesma lâmina que eu estava usando anteriormente, ela me proporciona uma maior segurança e uma maior facilidade para poder trabalhar nessa mecha que eu estou torcendo, enrolando, para poder cortar. Eu tenho mais apoio na mão para fazer isso. E aí trabalho criando leveza no alto da cabeça, na curvatura do crânio e também, de novo, nas laterais. É como se eu estivesse fazendo uma correção de pontas, só que nesse caso eu não estou medindo as mechas. Agora nós vamos fazer, ou melhor, suavizar ainda mais essas laterais. E agora eu estou usando uma outra tesoura de texturização, como você pode ver no vídeo. Os dentes, o espaçamento entre os dentes da tesoura, da lâmina, que formam a lâmina, são maiores, então eu tenho uma leveza maior. Com essa tesoura eu estou criando um aspecto de cabelo mais desfiado para essa lateral. E aí vou fazer as laterais, vou fazer a parte da nuca, justamente naqueles pontos que eu olho e eu enxergo um cabelo pesado. Observe que eu não fecho a tesoura 2, 3 vezes no mesmo lugar, é uma vez, 2 no máximo, dependendo do ponto. E aí vou trabalhar a nuca de novo, terminar de fazer a junção dessa nuca. Suavizando o máximo possível
lateral e nuca com o alto da cabeça. Essas diferenças de comprimento. E observem a estética do corte. Nessa lateral é fácil você enxergar a diferença de cor, tá? Onde eu já deixei curto, e o alto da cabeça, onde ela tinha as outras químicas. De novo, estou usando uma tesoura para texturização e criando mais leveza para essa franja. Uma outra técnica, um outro estilo, novamente, porque esse acabamento ele já é diferente daquele movimento que eu fazia, daquele estilo que eu estava trabalhando com a tesoura para fazer a junção lateral e para fazer esse degradê de lateral e nuca. Aqui nós já estamos numa quarta escola diferente para um mesmo corte de cabelo. E isso porque é um cabelo curto, né? Mas observe que o cabelo já não tem mais peso. O cabelo está leve, com movimento. E esse movimento eu realizo de que maneira? Tá? Eu seguro a mecha e empurro a tesoura de encontro ao crânio. E agora, secando o cabelo dela, finalizando a secagem, esse cabelo foi só seco, um truque super bacana para vocês lidarem com o secador, é que se você usa primeiro ar frio, você dá forma para o cabelo, e depois você usa o ar quente, você cria todo o movimento de uma só vez. Ou seja, todo o aspecto de desalinho que você deseja, você consegue usando esse truquezinho de ar frio, ar quente, ar frio, ar quente. Ali eu usei a máquina só para acentuar o degradê. E aqui eu estou usando uma pasta para finalizar, sem excesso de produto também. Observem como a gente vai criando o acabamento, vai dando forma, a forma que você deseja para o cabelo. O legal desse produto, dessa pasta, que é uma pasta seca, é um efeito areia, não é nem mate, é um efeito areia. Essa pasta é a Hans de Foucault, é uma marca americana. E ela, com o tempo, ela vai criando uma espécie de efeito memória no cabelo. Então, se você usa o produto com frequência no cabelo, e um dia você esquece, vai fazer uma viagem, esquece de levar o produto, o que acontece? Você vai lavar o cabelo e ele tem aquele formato que você costuma fazer diariamente. Tem um cabelo feito só com 2 tesouras, foram usadas para esse cabelo, 2 tesouras de texturização diferente, uma tesoura com lâmina normal, fio navalha, com uma lâmina mais longa, eu gosto das tesouras com lâminas mais longas, e uma tesoura de texturização com dentes mais largos, e a lâmina, obviamente, com a navalhete. Primeiro a lâmina somente, depois a navalhete. E aqui nós temos um resultado final com 4 escolas diferentes para um mesmo corte de cabelo. Se você curtiu, compartilha, marca um amigo, uma amiga que esteja precisando de uma dica técnica e eu vejo você em um próximo vídeo. Eu sou o Ney Silva, o Rei dos Cortes.